Nessa segunda parte do estudo de expansão multipolar, nós vamos coletar os termos mais importantes da série e estudar com especial interesse o segundo termo, que é o termo de dipolo elétrico. Então, nós havíamos ido por um caminho que partia da expressão do potencial de uma distribuição localizada. E aí a nossa ideia foi fazer uma expansão do 1 sobre R menos R' e substituir nessa expressão. E como nós fizemos isso, nós reconhecemos na expansão os polinômios de Legendre, de forma que a expansão ficou escrita da seguinte forma: 1 sobre 4πε0, o somatório de L igual a 0 infinito, L percorrendo números inteiros, 1 sobre R, L mais 1, e tudo que dependia de linha, das variáveis com linha, eu deixei dentro da integral, que vai então caracterizar a distribuição. Aqui são os polinômios de Legendre, aqui a densidade de carga, e aqui integrado no volume em que há densidade de carga. Então essa é a expansão multipolar, o resultado da última aula. Então vamos coletar alguns termos para a gente ver qual que é o comportamento deles. Isso vai nos levar à definição fundamental de dipolo elétrico e potencial de um dipolo. Isso nos termos mais elevados, outras definições muito importantes, como quadrupolo elétrico, etc. Então vamos pegar primeiro o termo L igual a 0. Eu vou chamar o potencial devido a esse termo de V0 de R. E aqui é muito fácil coletar esse termo, porque o somatório fica restrito a L igual a 0. E o que eu tenho é 1 sobre 4πε0, um R no denominador, porque é R elevado a 1. E a integral, o P0 é 1, R é 0 é 1. Fica só a integral de ρ de R' dV'. Então, chamando essa integral de Q, carga líquida no sistema, eu fico com um potencial que é a contribuição de monopolo para o potencial da distribuição. Então aqui eu defini o Q de forma natural como a integral da densidade de carga dV', que foi o que apareceu aqui, quando eu substituí L igual a 0. E esse é o chamado termo de monopolo. Quando nós estamos longe da distribuição e a carga líquida é diferente de zero, quer dizer, essa integral é diferente de zero, esse é o termo dominante que nós vamos perceber. Os outros termos envolvem potências maiores de R, então eles vão cair mais rapidamente. É o caso do termo L igual a 1, que a gente vai construir agora. Então o termo L igual a 1 vai me dar um V, que eu vou chamar de 1, de R, e ele vai ser, pegando aqui, olha, 1 sobre 4πε0, 1 sobre R a L mais 1 vai ser 1 sobre R2, então a gente vê aqui o comportamento de decaimento com quadrado, e a integral vai ser R'L, então vai ser R'L1, deixar assim, P1 é o cosseno de θ', ρ de R', dV'. Bom, a gente pode elaborar isso aqui um pouquinho mais, lembrando que esse θ', ele representa esse ângulo que eu vou mostrar aqui. Ele é o ângulo que vai existir entre um ponto R e um ponto R' da minha distribuição. Então esse é o meu ângulo θ'. Então aqui é um vetor R, aqui é um vetor R', esse aqui é o meu θ'. O desenho ficou meio ruim, mas dá para a gente perceber então que se eu definir um unitário aqui na direção de R, eu posso escrever R' cosseno de θ' como o R unitário escalar R'. Módulo do R unitário é 1, módulo de R' é R'. E o ângulo entre eles é o cosseno de θ'. Esse aqui é meu R' e R.
né? Então é isso. E aí a integral, ela pode ser escrita assim, ó. R' cosseno de θ' é R unitário escalar R'. Aí eu tenho ρ de R', dv'. E essa integral ainda pode ser reescrita colocando o R unitário fora, porque a integral envolve variáveis com linha. E o R unitário ele não tem nada a ver com as variáveis com linha. Então eu escrevo R escalar R', ρ de R', dv'. Agora, essa integral, né, é a integral que define uma propriedade da minha distribuição, né, porque tudo que tem a ver com a distribuição está nas variáveis com linha e ficou dentro dela. E isso chama momento de dipolo elétrico, que eu vou chamar de um vetor P. Momento de dipolo. Definindo essa integral como P, o meu potencial de ordem 1 ele é 1 sobre 4πε0 P escalar R unitário sobre R2. Então essa é a expressão que a gente obtém no final. Notem que aqui a única coisa que eu fiz foi substituir L igual a 1 na minha expansão. E daqui até aqui eu só renomeei coisas, né? Eu trabalhei um pouquinho esse R' cosseno de θ' para escrever assim, pus o R unitário fora da integral e defini a integral como momento de dipolo. A gente vai estudar um pouquinho mais esse momento de dipolo para a gente entender um pouco mais sobre ele, ter um pouco mais de intuição física sobre ele. Mas notem que o primeiro termo da expansão, as características da distribuição ficavam num objeto que era um número, era a carga Q. E eu tinha um termo de monopolo. No segundo termo da expansão, as características do objeto ficaram da distribuição, né, ficaram num objeto que era um vetor, que é o momento de dipolo. E o potencial correspondente caía como sobre R2. Se eu fosse uma ordem para cima, no L igual a 2, eu teria um objeto que caracterizaria a minha distribuição escrito como um tensor, é o tensor de quadrupolo. Era um Q e J, com dois índices. E o potencial correspondente ia cair com uma potência a mais, que era o R ao cubo. Então, vamos ficar por enquanto nesse primeiro termo e ver como que a gente pode calcular esse momento de dipolo em alguns casos. Então, vamos calcular o momento de dipolo. Agora eu estou preocupado só com esse P, né? Vou calcular P para uma distribuição formada por duas cargas pontuais iguais e opostas. Então, vou colocar aqui menos Q e Q, separadas por uma distância que eu vou chamar de D. Aqui eu ponho meu eixo Z. E aqui então, eu tenho menos Q e Q separado por uma distância D. Então, olha, eu vou colocar então a carga mais Q posicionada em Z igual a D sobre 2, a carga menos Q posicionada em Z igual a menos D sobre 2. E aí eu tenho que construir então uma densidade de carga associado a essa distribuição de duas cargas pontuais. A gente lembra que isso é possível através da função delta de Dirac. Então a primeira carga fica como um Q delta de Z menos D sobre 2 delta x delta y. Vou colocar aqui só uma setinha para lembrar vocês uma coisa. Se eu integro essa densidade de carga no volume inteiro, no espaço inteiro, o espaço vai passar por x igual a zero, minha coordenada x vai passar por x igual a zero, e a integral delta x dx vai ser 1. Vai passar por y igual a zero, a integral delta y dy vai ser 1. E vai passar por z igual a d sobre 2, e a integral de delta de z menos d sobre 2, dz vai ser 1. Então vai sobrar a carga Q, que é uma constante, sai da integral. Por isso, a minha proposta de escrita da densidade de carga devido a essa carga pontual Q em termos de funções delta de Dirac está correta. Analogamente, né, para outra, eu vou colocar menos Q, né, que então só continuando a linha aqui, esse é o mesmo menos daqui. É o menos Q, porque a carga é negativa, delta de Z menos D sobre 2, vai ficar no D sobre 2,
delta de x, delta de y. Aqui agora, nesse segundo termo, se eu integro ρ de r, vou colocar ρ1 e ρ2 só para não confundir. ρ2, a integral vai ser menos q por causa das funções delta. Então está correto. Então o que eu faço agora, para calcular o momento de dipolo, eu uso a definição. Então P é igual a integral de R', ρ de R', dV'. Tá? Então vamos fazer essa conta colocando aquele ρ ali. Então eu vou ter o seguinte, olha, a integral de Q, aí eu tenho que pôr tudo aquilo lá. Vou colocar z' menos d sobre 2, delta de x', estou colocando tudo nas variáveis com linha, menos q, delta de z' mais d sobre 2, delta. Esse é o ρ. Agora, quem que é o R'? Né? R' é x'I mais y'J mais z'K. Então, esse é o meu R'. Então, tá tudo lá, tá vendo? Aí eu integro aqui em dx', dy', dz', que é o meu dv'. Então, eu tenho aqui o ρ, primeiro colchete, o R', o segundo colchete, e um elemento de volume. Então, agora é só fazer a integral, lembrando o seguinte, né? A integral de Q delta de z' menos d sobre 2. Aí eu vou ter aqui, tá vendo? Isso vezes aqui, ó, x' dx' é igual... deixa eu voltar aqui. Essa primeira integral, né? É isso, né? Aí eu tenho ainda um delta de x', delta de y'. Então, esse termo vezes esse aqui. Observa que eu vou fazer isso aqui uma vez, mas aí a gente faz... Todos vão ser muito parecidos. Olha o que acontece. A integral em... Aqui eu já tinha colocado um dx', tá aqui, ó, dx'. Quando eu integro em dx', eu fixo o integrando no que a função delta diz. Então, a delta de x' fixa o meu integrando em x' igual a zero. Mas eu tenho que pôr um x' aqui. Então, essa integral é zero. Né? Quando eu faço isso, esse mesmo termo, vezes o y', dx', dy', dz', eu tenho a mesma coisa. Se eu colocar y' aqui e integrar, eu vou ter a mesma coisa, é zero. Mas quando eu integro aqui em z', eu vou ter algo diferente. Então, se eu tiver essa coisa aqui, ó, Q, vou colocar aqui, ó, Q, delta de z' menos d sobre 2. Agora eu tenho z', né, a última aqui, ó, que é a componente K. Delta de x', delta de y', dx', dy', dz'. Então, quando vale isso? Olha, a integral de delta x', dx' vai ser 1. A integral de delta y', dy' vai ser 1. E a integral de delta z' menos d sobre 2, z', dz', ela tem o valor da integral fixa em z' igual a d sobre 2. Então, isso aqui vale q d sobre 2. Então, fazendo isso sucessivamente, né, a mesma coisa para esse outro termo, eu vou ter que no primeiro, a única coisa que sobra é o q d sobre 2, como a gente viu aqui, na direção k. E aqui no outro lado vai ter menos q, a gente pode fazer direto essa integral. Esse termo com x', dx', dy', dz' vai dar zero, porque delta de x' põe x' para zero. Esse segundo termo com y' vai dar zero pelo mesmo motivo. E esse segundo termo com z' vai dar o valor de z' fixo pela função delta, que é menos d sobre 2. Então, eu vou ter menos d sobre 2 também na direção k, porque é a que sobrevive aqui. Então, a integral deu qd na direção k. Então, vamos interpretar isso. Olha só, eu tinha menos q mais q, uma distância d,
E aí eu estou vendo que para esse sistema eu tenho um momento de dipolo que vale Q, que é a magnitude da carga, né? Eu tenho a mesma carga, mas com sinais opostos. A magnitude dessa carga faz parte da magnitude do momento de dipolo, vezes a separação D, que é essa distância aqui. E o momento de dipolo aponta do negativo para o positivo. Então, essa é o momento de dipolo de uma distribuição de carga desse tipo. Tá? Então, esse é um resultado importante que a gente vai usar algumas vezes. Agora, o que a gente vai fazer, eu vou deixar para o próximo vídeo, para não ficar muito extenso, é estabelecer um sistema desse tipo e verificar qual o potencial que isso gera para pontos longe. E a gente vai identificar que para pontos longe, o potencial dessa distribuição iguala o primeiro termo da nossa expansão, o segundo termo, que é o termo dipolar, da nossa expansão multipolar. Tá? Porque o monopolo aqui é zero. Menos Q mais Q é igual a zero. Então, o termo mais importante da expansão é o segundo, que é o de dipolo elétrico. Então, se eu estiver longe da distribuição, é o que eu vou ver. Se eu estiver perto dessa distribuição, aí eu vou ver toda a expansão multipolar, exceto o primeiro, porque o monopolo é zero. Então, vou deixar para o próximo vídeo isso.